Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa página do Educar com Sapiência. Eu sou a Catarine e aqui eu quero apresentar de forma um pouquinho resumida para vocês qual é essa proposta de educação que nós temos, como funciona esse trabalho de educação intencional por meio dos nossos materiais, as nossas formações. Algumas pessoas entram em contato com algum conteúdo nosso e quando chegam aqui dizem: Nossa, mas são tantas coisas que eu não sei nem por onde começar. Então, aqui eu quero apresentar para vocês um pouquinho como funciona, para que você entenda e possa escolher melhor o que é adequado, o que é mais proveitoso para você. Então, antes de tudo, eu quero explicar que a nossa estratégia principal sempre é o uso das histórias. Por que a gente usa tantas histórias assim? Porque diferente de você só ficar dizendo isso é o certo, isso é o errado, isso aqui é uma informação que você precisa guardar, quando você traz uma história, aquilo ganha um outro sentido, não só para a criança, mas para nós também. A história permite que você visualize aquela cena, você às vezes até se sinta como se estivesse ali caminhando junto com aquelas pessoas e vivencie a situação com uma outra intensidade. Por isso que é sempre a partir das histórias que nós tiramos não somente o que nós queremos ensinar na questão de virtudes, mas também nessa área acadêmica que eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, para começo, eu quero sugerir para vocês o material que nós temos, que ele já está com uma outra capa, essa aqui é a mais antiga, que é um livro sobre a leitura em voz alta. Levando em consideração que a gente entende a importância das histórias, você ler boas histórias para as crianças pode já ser um primeiro passo para promover uma educação mais significativa e mais profunda do que essa que nós temos por aí. Mas, diferente do que se fala normalmente, o que nós ensinamos e defendemos aqui é a leitura em voz alta de histórias realmente profundas. Por isso, esse material, que ele tem 72 páginas, se você imprimir, ele vai ficar nesse formato. Ele tem estratégias para que você torne a sua leitura em voz alta algo mais enriquecedor, mais atrativo para as crianças. Inclusive, se você for adquirir esse material, você tem a possibilidade também de, junto com ele, comprar o nosso curso Leitura em Voz Alta, que se você compra ali embaixo, né, depois que você vai ali para comprar esse e-book, você tem ali embaixo a possibilidade de adquirir também esse curso, que é um curso curtinho, mas onde eu pego essas ideias do livro e trabalho de forma um pouco mais prática para você entender. Eu tenho formação como contadora de histórias, eu sempre gostei de contar histórias, e nesses vídeos eu vi uma forma de explicar mais claramente como você trabalhar a voz das personagens, como você até desenvolver alguns brinquedinhos para as crianças menores, para elas, enquanto ouvem a história, estarem entretidas ali, enfim. Tem até alguns exercícios para que você consiga treinar a sua leitura, do mesmo jeito como eu faço ali nesses trechos para mostrar para vocês. Agora, talvez você me diga, mas eu não quero só ler as histórias, eu estou num momento em que eu quero trabalhar mais intencionalmente essa parte de caráter. Bom, um dos produtos que nós temos aqui é o Kit das Virtudes. Nós temos no programa 16 virtudes que nós enfatizamos com as crianças, sempre ensinando e ajudando-as a ver no dia a dia. Então, você tem ali um desafio, Virtude do Dia, onde você tem um pequeno devocional com uma historinha para ler para a criança e conversar com ela. E a partir disso, você tem também um cartãozinho do versículo bíblico daquele dia, que às vezes você pode memorizar, pode colocar no quadrinho. E você tem também o cartão das virtudes, então, um cartãozinho com um pequeno verso que resume o que significa aquela virtude. Se você tiver só esse material, você tem acesso a um vídeo onde eu conto uma pequena historinha, uma micro historinha para cada imagem que está atrás do cartão das virtudes, e você pode usar isso para já começar o seu trabalho com as crianças, de modo que eles entendam o que é cada uma dessas, o que são, né, cada uma dessas virtudes e o que isso muda na nossa vida. Nesse material você também tem algumas tags com o nome das virtudes para você colocar no quadro e algumas folhinhas como o
cartaz de cada uma delas que tem o versículo bíblico em forma de caligrafia, para você já também poder trabalhar um pouquinho dessa questão de escrita com a criança por meio desse material. Agora, nós temos um material que é mais completo e mais direcionado, caso você queira já algo um pouquinho mais elaborado. E aqui eu tenho até uma dica especial para vocês, porque nós temos, para introduzir essa questão de estudo das virtudes com as crianças, material que se chama exatamente Estudo das Virtudes. Na verdade, nós temos dois: o volume um, que é esse aqui, e o volume 2. Tanto o 1 quanto o 2 tem 4 histórias que já vêm no material do aluno e no material do professor. Você tem ali a história, algumas orientações iniciais que você pode observar, e aí você tem a história e depois tem um plano de aula, como se fosse um plano de aula mesmo, para que você tenha como saber o trabalho a fazer com a criança, já com as perguntinhas. Tem a parte de vocabulário, que é muito importante, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Como você criar uma antecipação pela história, para a criança ficar curiosa para saber o que vem pela frente. E aí a parte de trabalho mesmo, perguntas você vai fazer para explicar para ela, ali na história, como nós vemos essa virtude. A parte de aplicação já para a vida dela, para que não fique só uma conversa sobre a virtude, mas que ela perceba no coração, nas atitudes dela, como isso funciona. Nesse material do volume 2, nós temos também os versículos bíblicos já ali relacionados a cada uma dessas virtudes. No material do volume 1 não tem, mas os versículos estão ali no kit das virtudes. E aí nós temos também duas outras áreas, além da área das virtudes mesmo. Nós temos essa parte de aprofundar o conhecimento, em que nós sugerimos você pegar a história para realmente puxar temas de pesquisa. Então você pode descobrir ali com as crianças onde fica a Dinamarca, que é citada na história. Que ave é essa? Qual a diferença entre um cisne e um marreco, por exemplo? Como funcionam as estações do ano? Aqui tem várias sugestões para você trabalhar, inclusive com idades diferentes, essa questão de extrair conhecimento das histórias que estão sendo lidas. Nós sempre fazemos isso nas atividades aqui, nas aulas com as crianças também, e é muito legal ver o quanto eles descobrem, pesquisam e apresentam o que aprenderam. E nós temos um material que é chamado de práticas de linguagem. Esse é um material desenvolvido para que você trabalhe realmente os aspectos e habilidades de linguagem da criança. Então ali você vai ter o vocabulário para desenvolver, enriquecer o vocabulário, que é algo bastante importante. Você vai ter atividades de fluência leitora, de cópia, caligrafia, soletração. São exercícios pequenininhos para que sejam feitos rapidamente, todos os dias, e a constância com esses exercícios, fazendo ali ao longo da semana, ao longo dos meses, é que vai produzindo esse tipo de resultado que você pode perceber. Aliás, eu fico super feliz quando alguém diz: nossa, eu já vejo diferença na leitura da minha filha ou na caligrafia do meu filho. Parece pouca coisa, né? Mas como eu falo para vocês, nós focamos nesse simples que funciona. Menos complicações e mais constância em repetir aquilo que vai trazer um resultado eficaz. Bom, aqui talvez você se pergunte, mas qual a diferença entre volume 1 e volume 2? Eu posso fazer o 2 mesmo que não tenha feito um? Pode, tá, gente? A diferença é que são histórias diferentes, cada um tem 4 histórias. O volume 2, ele tem histórias que são um pouquinho maiores, que são histórias que nós já trabalhamos no clube, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o volume 1, ele tem essas histórias um pouco mais reduzidas. Com relação à idade, eu sempre falo que depende muito, porque tem crianças que desde muito cedo estão acostumadas com leitura em voz alta. Se alguém me pede uma orientação, eu digo: olha, se você trabalha com crianças a partir de 5, 6 anos, já é possível desenvolver um bom trabalho a partir dessas histórias e desse material, embora algumas atividades eles não farão se não forem ainda alfabetizados, porque tem também, né, o material do aluno aqui. A questão é que algumas famílias me dizem: nossa, mas eu fiz com meu filho com 3 anos e meio, 4 anos e foi maravilhoso.
Inclusive, quando você adquire material, tem algumas aulinhas que eu coloco ali para o professor, para o pai e mãe, e uma delas é como você adaptar essas atividades para as crianças pequenas, tá bom? Então, resumidamente, a partir dos 5, 6 anos já se faz um trabalho bem interessante, embora algumas virtudes ainda sejam profundas para eles entenderem, né, como justiça, por exemplo, mas algumas famílias já conseguem fazer trabalhos bem interessantes mesmo com as crianças pequenas. Agora, a dica que eu queria dar aqui para vocês é a seguinte: eu falei lá do kit das virtudes, falei do material de leitura em voz alta. Se você for adquirir o estudo das virtudes, você tem a possibilidade ali embaixo de já selecionar para, com um valor promocional, trazer junto esses outros. O kit das virtudes, que está ali como recursos e flashcards, né, para você usar e enriquecer essa atividade. Esse é o kit das virtudes. E as estratégias para colocar em prática a leitura em voz alta é aquele livro que eu comentei com vocês, que eu mostrei aqui agora, e ali alguns outros materiais que você pode escolher também. Então a dica é que se você for adquirir o material, você já pode adicionar ali com valor promocional esses outros que vão permitir um trabalho mais completo com as suas crianças. E depois disso, que vem pela frente? Porque com esse material você tem um trabalho para mais ou menos um mês. Se você for trabalhar uma história por semana, que é o ritmo que algumas famílias adotam, em um mês você apresentou ali todas as virtudes, os versinhos, os desafios, eles entenderam o que cada uma daquelas virtudes significa a partir da história. Mas o trabalho mesmo de cultivo dessa questão de formação do caráter, ele não acontece, né, gente, de você saber o nome de uma virtude. Isso acontece quando ao longo do tempo nós vamos dia após dia conversando sobre aquilo, trazendo para situações práticas que a criança está enfrentando e assim por diante. O trabalho de educação, ele acontece como um processo, né? Então, se você usar os dois materiais, você tem o volume um e o volume 2, você tem 2 meses mais ou menos de trabalho. Se você quer continuar para fazer esse trabalho mais progressivo, que vai ao longo do tempo trazendo os resultados para a vida deles, nós temos 3 opções aqui. A primeira delas, que eu considero a mais versátil, é o clube Volta ao Mundo em Família. O clube, gente, ele basicamente é composto por kits de viagem. Cada kit que você adquire, caso você queira, você pode adquirir o kit de 1 ano. Nós temos já material para mais de 2 anos de trabalho, se você for usar um por mês. Então, a proposta do clube é ser um ritmo um pouco mais tranquilo, no sentido de todo mês você faz uma viagem no mundo da imaginação ali para um país do mundo. O material inclui uma carta descrevendo um passeio, como existem mesmo esses lugares que nós descrevemos na carta. Existe uma história que nós trazemos na forma de um livretinho relacionado a esse lugar, uma história que é feita uma curadoria por nossa parte, né? Tradução nossa, um tipo de história que nós consideramos interessante para as crianças. E a partir dessa história, nós puxamos uma virtude. Então aqui você trabalha conhecimento, as crianças amam aprender as coisas relacionadas aos países, não só bandeira, língua, moeda, mas curiosidades, personalidades famosas, questões de compositores, pintores daquele lugar, inventores. É muito rico, por isso que eu falo que é versátil, porque algumas famílias só fazem o mais básico porque tem menos tempo. Outros gostam de aprofundar bastante, enriquecem bastante este trabalho por meio de outras atividades. Por quê? Embora a gente tenha o material físico e agora nós estamos começando a disponibilizar no formato digital, cada material ele tem também uma apostila de atividades complementares que você recebe em PDF com várias sugestões. Nós temos atividades de caligrafia com o versinho da virtude daquele mês. Nós temos a caligrafia, tem cursiva, tem bastão. Nós temos atividade de passatempo, atividades para colorir da história. Nós temos ilustrações dos lugares reais que são mencionados na carta,
sugestões de receitas do país, da região e algumas sugestões também de vídeos para você ouvir a língua daquele lugar, ouvir músicas relacionadas àquele lugar e assim por diante. Então, essa é uma possibilidade. Já fiz o estudo das virtudes, eu quero fazer o currículo do clube, escolhendo talvez um país por mês. E aí você pode procurar ali adquirir ou no formato de assinatura, né? Ou já o kit completo de um programa todo para trabalhar com as crianças. O segundo caminho é o nosso programa dos clássicos. Para esse programa, diferente do clube que vem a historinha, você precisa dos livros. Esses são os livros que nós usamos. O nosso programa ele oferece os guias, os materiais de estudo, mas você precisa ter os livros. Você pode pegar na biblioteca da sua cidade, ou muitas pessoas gostam de montar a sua própria biblioteca, né? E essas são as obras que nós trabalhamos. Pinóquio, Heidi, a Menina dos Alpes. Hoje esse livro já existe em volume único, né? O Vento nos Salgueiros, infelizmente essa versão não existe mais, mas essa é uma que está disponível. Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. O Jovem Fazendeiro, essa edição também não existe mais. E O Mágico de Oz. Aqui basicamente nós partimos para a leitura em capítulos. Aí o ritmo vai depender um pouquinho de como você quer trabalhar. Se você for fazer a leitura para as crianças de um capítulo por dia, você vai ter um ritmo mais intenso. O material, ele tem uma lição para cada capítulo do livro, no mesmo formato lá do estudo das virtudes, com aquelas mesmas áreas de trabalho. Então você pode optar por, eu quero fazer um por semana, por exemplo, e aí vai demorar um pouquinho mais para você completar tudo. Quando nós estamos lendo livros em capítulo, as crianças geralmente ficam ansiosas pelo próximo capítulo e querem saber. Então, existe uma possibilidade de você ler um capítulo por dia, se você tem esse ritmo, né, essa disponibilidade de trabalho, e no final da semana você faz uma atividade, escolhe uma das atividades sugeridas ali para aprofundar o conhecimento, para trabalhar o vocabulário e assim por diante. Então, esse é o currículo dos clássicos. Finalmente, nós temos o currículo das Crônicas de Nárnia. Se você tem, provavelmente, né, você já tem ou já ouviu falar, pode ser usado tanto o volume único quanto esse livro individual, porque o texto é exatamente o mesmo. Esse é o nosso programa mais completo, porque as Crônicas de Nárnia nós fizemos mais recentemente e cada um dos materiais já vem com a apostila de práticas de linguagem. Então, você tem a possibilidade de trabalhar, assim como lá no estudo das virtudes, de trabalhar a parte de virtudes e caráter, a parte de conhecimento e pesquisas. Nárnia é uma história que tem muita coisa para aprender com as crianças, tudo de que se aprende até o 5º ano do fundamental em ciências e geografia. E também já trabalhar toda essa parte de comunicação escrita e leitura. Esse material, a diferença então, como eu falei, né, dessa coleção para a coleção dos clássicos, é que aqui já existe práticas de linguagem e aqui você já tem uma seção chamada Conhecendo e Vivendo a Sabedoria, onde já tem uma aplicação com versículo bíblico para cada lição e um desafio prático para as crianças colocarem em prática no seu dia a dia a partir daquela virtude. Então, por isso que esse já está num formato um pouco mais completo assim. Para facilitar, nós temos um cronograma de leitura que ele oferece uma sugestão de como você pode organizar. Tem aqui já a indicação do capítulo a ser lido, a lição de práticas de linguagem, para você já fazer livro a livro de forma um pouquinho mais, não se sentir perdido assim, né? Você pode fazer ao longo de um ano, como nós já fizemos aqui, ou num ritmo mais lento, de uma vez por semana. Ao longo de 2 anos, você completa o currículo inteiro. Este é o nosso material, é hoje, né, a nossa possibilidade aqui de trabalho, sempre a partir de uma história, desenvolvendo de forma mais significativa com as crianças
aquilo que eles precisam aprender. Então, se você está aqui no período da Black Friday, você pode já observar ali os valores que nós temos, mas uma sugestão que eu quero dar aqui para vocês é você observar, ouvir aqui essa próxima parte que eu vou falar, porque tem uma oferta especial aí envolvendo quem quer esse tipo de material junto com a sua formação. Porque algumas pessoas dizem, isso é muito legal, mas eu não quero só um material. Eu quero aprender melhor como eu posso ensinar. Eu percebo lacunas na forma como eu fui educado, né, na parte acadêmica, ou mesmo nessa questão de caráter, e eu quero aprender para colocar isso em prática com os meus alunos ou com os meus filhos. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês, resumidamente, o que nós temos nessa área de formação. Nós temos um projeto chamado Vidas que Ensinam, que tem como objetivo o encorajamento, trazer reflexões, quais as nossas posturas diante da vida, diante das crianças mesmo, né? Diante de situações que requerem um discernimento e sabedoria. Nós temos já 13 edições e esse curso é em formato de áudio para que você possa ouvir enquanto faz outras coisas. As pessoas gostam bastante desse formato porque ele torna fácil e ele é mais uma forma de conversa. Então aqui você pode escolher um deles ou até mesmo os três para você ter assunto para ouvir aí por um longo período. Agora, se você está em busca de soluções mais específicas, nós temos alguns mini cursos que são focados exatamente nisso. São aulas bem curtinhas e tudo muito prático para que você possa ali já com o material em mãos ir verificando, ir colocando ali aquelas estratégias em prática com os seus filhos. Então nós temos mini curso na área de respeito, como ensinar a criança a respeitar os pais, como trabalhar a hora da lição, caso seus filhos estejam com dificuldades, ou aquela preguiça, ou choradeira, enfim, como é que a gente organiza para esse ser um momento mais proveitoso para a criança? Nós temos um mini curso para quem quer entender a educação intencional, um checklist ali daquelas áreas que nós comentamos, o que precisa ser desenvolvido em cada idade, para você já ir marcando o que você já está trabalhando e o que ainda precisa trabalhar com as suas crianças. Temos ainda um mini curso sobre after schooling, para quem quer assumir o protagonismo na educação intencional, mas a criança frequenta a escola, como é que você concilia essas duas coisas. E um mini curso sobre alfabetização, para você fazer uma verificação se ficou alguma lacuna, se algo precisa ser trabalhado ali na alfabetização mesmo das suas crianças. Agora, se você diz assim, isso é interessante, mas eu não queria só algo pontual. Eu estou à procura de um tipo de formação que me ajude a criar mesmo um projeto educacional para os meus filhos. Nesse caso, a nossa sugestão para você é o programa Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. A nossa proposta nesse programa é você desenvolver o seu projeto de educação intencional com ênfase nas forças que nós precisamos desenvolver na vida das nossas crianças. E o que é legal é que esse programa já inclui esses mini cursos que eu acabei de dizer aqui para você agora, como bônus. Então, adquirindo o Filhos Fortes, além dessas aulas para você ir passo a passo montando o seu projeto, você também terá acesso aos mini cursos que nós temos aqui disponíveis. Bom, mas algumas pessoas dizem assim, eu preciso de uma formação acadêmica mesmo, porque eu quero assumir a educação dos meus filhos com mais confiança. Para isso, nós temos a Academia Educar com Sapiência. A academia, ela reúne, além desses cursos todos que estão lá dentro, Filhos Fortes e os mini cursos que eu mencionei aqui, ela tem cursos mesmo de formação em 4 grandes áreas, que são a área de virtudes e caráter, a área de comunicação e linguagem, a área de ensinar a criança a estudar e a área de ensino e planejamento, questão de didática. Aí a academia, ela funciona como uma assinatura anual em que você tem acesso a todos os nossos cursos, que você pode ver até no link ou pedir para a gente para conhecer todos os que estão ali. E além disso, você tem acesso ao nosso grupo, onde nós conversamos e você interage com outras pessoas que estão em busca dessa mesma educação.
Você tem as nossas aulas ao vivo quinzenais, onde a gente tira dúvidas do conteúdo, nós conversamos sobre desafios e questões ali que podem surgir quando você tenta colocar em prática. E você também tem uma consultoria comigo, onde a gente direciona a sua formação, porque como são muitos cursos, às vezes você pode ficar, nossa, eu nem sei por qual eu começo. Então nessa conversa eu entendo melhor o momento em que você está, junto com seus filhos ou seus alunos, e direciono para os cursos que podem ser mais interessantes para você. É claro, você não precisa assistir todos os cursos, né? Eu acho legal que às vezes com um pequeno direcionamento você já começa a ver muita diferença na vida dos seus filhos, na vida das suas crianças, como alguns pais comentam com a gente aqui, e professores também que colocam isso em prática na sala de aula. Mas a questão é que nós queríamos deixar já por um preço menor, ao invés de você ter que comprar todos os cursos, por um preço bem menor você estaria ali com acesso a todos e ainda as nossas interações. Além disso, a partir do ano que vem, nós teremos um material aqui novo que está sendo produzido, que é um programa curricular do Educar com Sapiência. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque vou falar mais sobre isso mais para frente, mas basicamente é um programa para educação infantil e ensino fundamental até o quinto ano, onde você escolhe a série em que a criança está e você tem ali um programa completo de não só o que ela precisa aprender de forma genérica, mas bem detalhado e de forma bem objetiva. Esse é o nosso foco. Às vezes, se você vai até a BNCC, tudo parece um pouco confuso, é muita coisa. Então, nós fizemos um trabalho de conciliar aquilo que é o básico ali da BNCC com um programa curricular um pouco mais objetivo, um pouco mais focado em metas, né? E assim você conseguir saber exatamente o que o seu filho precisa desenvolver naquela idade. No momento, a academia está com as vagas encerradas, porque nós temos, né, uma demanda de atendimento aqui para o pessoal. Nós pretendíamos abrir somente em janeiro, mas muitas pessoas entraram em contato dizendo que queriam investir agora no fim do ano em uma preparação para o ano que vem. Até porque a academia no ano que vem vai ter a possibilidade, quem é da academia, de entrar em um outro programa, que é o Meet, que eu já vou falar aqui agora. Então, se você está ouvindo aqui esse vídeo na época da nossa Black Friday, você vai ver que nós criamos uma promoção especial com algumas vagas para quem quiser entrar na academia e já ter acesso a um dos programas, ou o currículo dos clássicos ou o currículo de Nárnia, por um valor absurdamente, quase mais de 60% de desconto, considerando o valor que nós teremos na academia do ano que vem. Então você vai poder fazer parte agora, já garantir a sua vaga e ter acesso a tudo que nós colocaremos ali nesse programa curricular a partir do final de janeiro. Então, você tem a academia por um ano, o programa dos clássicos ou de Nárnia por apenas R$ 997. Essa foi uma grande promoção que nós fizemos aqui para ajudar aqueles que estão determinados a investir nessa formação, nesse aprofundamento, nessa busca por ânimo e encorajamento na missão de educar e já queriam também ter um material para trabalhar com as suas crianças. Agora, além disso, nós temos duas opções que são mais avançadas. Uma é o Meet, que eu já falei para vocês, é uma mentoria interna para formação de tutores. Essa é uma formação mais profissional para quem quer trabalhar como tutor. Muitas famílias têm buscado e pedido se nós temos indicação e nós resolvemos criar um programa de certificação em que os tutores formados que realmente passarem por todo o processo, que vai envolver um trabalho bem prático, formativo nessa área, nós poderemos indicar para as famílias que nos procuram. Tem famílias homeschoolers que precisam de profissionais para apoiar o seu trabalho em determinadas áreas. E existem famílias que a criança está na escola, mas eles precisam de alguém ajudando também no desempenho acadêmico da criança ou em áreas mais básicas ali de formação. E por isso nós queremos formar esse grupo de tutores que nós podemos indicar para as pessoas que entram em contato com a gente. O Meet, ele só abre vagas para quem já está na academia, tá, gente? Então, se você quiser
fazer parte dessa formação, você pode aproveitar a oferta da academia agora, porque depois você só tem que adquirir o programa do Meet, mais barato, né, do que entrar na academia no ano que vem. Por último, nós temos uma tutoria familiar individual. No momento nós não temos vagas abertas, mas é um programa em que eu acompanho por 6 meses a família que está precisando de ajuda mais próxima para organizar o seu projeto educacional junto com os seus filhos e considerando a realidade que é particular de cada família e as necessidades das suas crianças especificamente. Então, mais para frente, se você ouvir falar que nós estamos com vagas abertas, esse é o tipo de trabalho que nós oferecemos. É claro, nós temos também aqui um projeto de apoio a escolas, organizações ou igrejas que queiram oferecer um treinamento para os seus professores ou a reestruturação do projeto pedagógico. Então, se você faz parte de uma organização e gostaria de ajuda para fazer isso com base nesses princípios que nós colocamos aqui, você pode entrar em contato também para nós conversarmos e conseguirmos, né, conciliar uma proposta que seja interessante para você oferecer uma educação ainda melhor para as suas crianças, os seus adolescentes, onde você está. Este é um breve resumo do que nós temos aqui e o nosso desejo, a nossa oração é que cada material, cada curso seja proveitoso para vocês que têm se disposto, que têm buscado resgatar essa educação. Se você também faz parte desse grupo que não se conforma com o declínio da educação atual e quer fazer alguma coisa, mas não quer também focar só no acadêmico, porque entende que existem questões que vão muito mais a fundo nas questões morais, de caráter, de virtudes, e que você precisa desenvolver uma formação mais abrangente, nós estamos aqui para ajudar vocês. E caso você decida participar de algum desses programas, adquirir algum desses materiais, você será bem-vindo aqui à nossa família do Educar com Sapiência. E nós estaremos aqui do outro lado esperando para caminhar junto com você e te ajudar nessa missão de educar crianças que sejam fortes nesse mundo sem Deus e que sejam ensinadas a pensar, sentir e agir com sabedoria. Nós nos vemos por aí em outros conteúdos e outras interações. Qualquer dúvida você pode entrar em contato, será um prazer conversar com você. Até mais!